gente, eu me chamo Anderson Falcão, estamos aqui para mais um bate-papo na Barreto, neste mês conversando com Eric Gomes e Pablo Henrique. E o assunto do mês, apesar de não sermos especialistas do assunto, é trocar uma ideia, na verdade, sobre câncer de próstata, né? Estamos num mês que se traz esse assunto em voga e a primeira coisa que eu trago são tabus, são preconceitos e o próprio assunto da prevenção, né? Estamos aqui entre três pessoas que temos idades diferentes, momentos diferentes de vida, mas que todos nós temos em algum momento que nos preocuparmos, até porque não sabemos, né, muitas vezes o histórico de família, às vezes tem casos de câncer, né, histórico de câncer já na própria família, de câncer de próstata, né? Existem diferenças de correntes médicas com entendimentos diferentes, né? A corrente europeia que traz a prevenção a partir dos 45 a 50 anos, os norte-americanos já dos 50 a 55, são pequenas diferenças e que eu queria entender um pouco de vocês, assim, quais são os anseios, as agonias, as preocupações, os preconceitos, o que é que cada um de vocês pensa sobre isso? É um assunto muito importante de ser tratado, discutido. É dito que o câncer de próstata é uma doença do idoso. E, na verdade, a gente tem que se preocupar desde cedo, como foi colocado perfeitamente. A gente tem que avaliar também o histórico familiar. Como o câncer muitas vezes é uma doença hereditária. Então, a gente precisa se preocupar realmente. Aqui no Brasil, trata-se da prevenção do câncer de próstata a partir dos 40 anos. Precisa quebrar esse tabu, esse mito que os homens carregam, né? Que não devemos fazer o exame, quando na verdade, primeiramente, você vai fazer o PSA, que é para você detectar aquela probabilidade de você ter ou não algum problema de câncer de próstata. Para só então, aí, casos necessite, ir para o exame de toque, que os homens tanto temem, mas precisa acabar com esse tabu, que é muito mais importante cuidar da saúde do que carregar um tabu aí e junto com ele você adquirir uma doença que de fato não é, acredito, né? Nunca tive, eu tenho idade já para realizar exame, mas faço o meu PSA e não tenho nenhuma probabilidade no momento, mas caso eu precise eu vou fazer, porque é mais importante a minha saúde. Bom, apesar de minha pouca idade, né? Tenho apenas 22 anos, eu acho de extrema importância essa roda de conversa, essa troca, né? Para que eu possa amadurecer e crescer com um pensamento sem preconceito e sem tabu, né? Eu não posso deixar que meu preconceito ele interfira na minha saúde, tanto mental quanto saúde biológica, física. Até porque a gente não tem o menor controle sobre uma possível contaminação ou expansão, né, da próstata. É claro que a gente pode, o que a gente tem a fazer, de fato, é se prevenir, né, se preocupar, fazer os exames recorrentes a partir dos 40 anos, fazer PSA, como ele estava falando. Hoje, o que na verdade me preocupa muito é que como a gente, como sociedade, né, a gente trata isso com tanto tabu, a gente não sabe quais são os sintomas, né? O que é que vai chamar a atenção? É uma urina que vai doer na hora de sair? É porque vai gotejar demais? É porque você vai ter dores? Né? Os sintomas são poucos falados, né? Pouco falado sobre os sintomas, pouco falado sobre as eventuais consequências disso. Isso é o que me gera dúvida, receio, né? E que eu espero que a gente tenha condições de dialogar mais abertamente sobre isso. Porque esse é um assunto, né, de recorrência, eventualmente a gente vê amigos, né, parentes, gente próxima, né, que está ali e de repente nem ele mesmo às vezes sabe como lidar com aquilo. E precisamos sempre estar alertando, né, as outras pessoas para a importância da detecção precoce do câncer de próstata, por conta de que todo câncer ele é tratável. Assim, depende de quando você detecta ele. O câncer é uma doença traiçoeira, porque ela é silenciosa no início, e aí acaba que quando vem aparecer
esses sintomas, é porque ele já está bem avançado. Então, por isso, a detecção precoce ela é muito importante. Qualquer tipo de câncer, estamos falando do câncer de próstata, sim, mas a detecção precoce ela é muito importante para que ele possa ser tratado sem mais consequências, sem efeitos colaterais que nós sabemos que uma quimioterapia pode causar, que uma radioterapia pode causar. E dessa forma a pessoa possa levar uma vida saudável, detectando esse câncer de forma precoce e se tratando corretamente. E também a questão da gente evitar, como, por exemplo, os nossos alimentos, aquilo que a gente come, que vai nos causar no futuro. Se a gente pratica atividade física também, influencia e muito. Daí por aí. Com certeza, né? Além de fazer os exames de rotina, normalmente, a gente tenha o cuidado, né, de fazer os exames de rotina, né, anualmente, a partir da idade conveniente, né, geralmente a partir dos 40 anos, para quem tem histórico familiar, 45, né, para quem não tem, fazer o PSA anualmente, né, entender ali se vai haver ou não, né, alguma expansão, algum crescimento da próstata, então evoluir para exame, né, mais específico e tal, ser acompanhado por um urologista, né, que é o que é importante. O que me preocupa muito, né, são sintomas, eventuais consequências em face de uma eventual confirmação, né, de um câncer e como lidar com isso, porque existem fatores emocionais, existem fatores psíquicos, fatores biológicos, dos quais a gente não tem domínio. Então, que de fato a gente precisa tratar desses assuntos, tanto assim, uma roda de conversa entre pessoas que não são especialistas, que não entendem, mas que têm, sim, algumas preocupações que a gente precisa se cuidar. Interesse saber. Exatamente. Então, a gente precisa falar disso, falar nos jantares de família, falar na mesa do bar, precisa, né, na resenha, precisa não se preocupar com isso, né? Então, eu penso que, na verdade, a gente precisa tratar, né, não só do assunto, mas levar, né, os nossos exames de rotina do mesmo modo, né, que a classe feminina leva, porque, afinal de contas, né, médico também é lugar de homem, né, e que a gente precisa se prevenir, cuidar dos nossos exames, né, recorrentes, né, anualmente, fazer PSA, o que quer que seja, para que a gente possa, de fato, não só se prevenir, mas também reduzir o índice, né, de câncer de próstata, que é tão intenso, né, entre nós homens, e tratar disso no nosso dia a dia, porque afinal de contas, né, eu penso que muitos de nós não sabem nem sequer o que é próstata, né, que dirá o que é câncer de próstata. Exatamente. Então é muito importante, você que está nos assistindo nesse momento aí, cuidar da sua saúde, fazer a prevenção, que na verdade é a detecção precoce, né, desse câncer de próstata, visitando o seu médico, indo ao urologista. Muita gente só vai ao médico quando precisa, tem algum problema. Na verdade, nós devemos ir de forma preventiva para que não tenhamos problemas futuros. E caso esses problemas apareçam, seja de uma forma muito precoce que a gente possa tratar tranquilamente. Tive pessoas da minha família que tiveram câncer de próstata, onde foi descoberto muito precocemente e isso foi resolvido com uma facilidade incrível, diante dos problemas que é um tratamento quimioterápico, radioterápico. Então não precisamos passar por isso quando essa detecção é feita no tempo correto. Perfeito. É muito bom ter essa roda de conversa, né? Que a gente possa levar adiante para os nossos amigos, como ele falou, né? Na conversa de um bar, na resenha, na família, para poder a gente realmente se prevenir e quebrar esse tabu, esse preconceito. É isso aí. Bate-papo na Barreto. Até o próximo mês. Doutor, qual é o melhor momento para que o homem possa procurar um urologista, independente de câncer de próstata? É importante, após a puberdade, na adolescência, leve o jovem no urologista para ele fazer a avaliação da genitália, né? Ver como é que está, se tem fimose, se não tem fimose, se os testículos estão no local, sem problema, se ele tem varicocele ou não. Isso é importante. A varicocele no adolescente é uma das necessidades de cirurgia, porque senão, a longo prazo, a criança pode ter uma atrofia testicular, esse adolescente, e ficar com infertilidade, incapacidade de
ter filho. Ou dificuldade, não teria uma incapacidade, dificuldade. Certo? Na medicina não existe mais esse termo estéril, porque hoje é fácil você fazer inseminação artificial para que um casal tenha filho. Então é importante começar na adolescência para fazer uma avaliação desses órgãos da genitália. E após isso é importante que o urologista, a partir dos 40 anos, aquele indivíduo que tem um histórico familiar do câncer de próstata, que é o fator mais, digamos, predisponente para o câncer de próstata, é o fator familiar. Então é importante a partir dos 40 anos, e que não tem histórico familiar pode a partir dos 45 ou 50. Fala, doutor, quais são os principais sintomas de câncer de próstata e como a gente pode identificá-los? Uma pergunta bastante interessante, porque o câncer de próstata em si, na fase inicial, que é quando é importante o diagnóstico para o tratamento de cura, não existe um sintoma. Se o paciente for esperar por um sintoma do câncer de próstata, já vai ser um câncer de próstata tardio, avançado. Pessoas com histórico familiar, a partir dos 50 que não tem histórico, procurar um médico para fazer a investigação, com toque retal e o PSA, basicamente. Fará outros exames, ultrassom, ressonância magnética ou até a biópsia, se houver alterações nesses exames, né, e é uma sequência de exames. Toque retal, PSA. Necessário ultrassom ou ressonância da próstata. Hoje em dia a gente tem feito mais a ressonância. Achou alguma imagem sugestiva, alguma suspeita, a biópsia. Sendo confirmada a biópsia, a cirurgia ou radioterapia ou quimioterapia. Mas a sequência melhor, desde quando diagnosticar tratamento do câncer de próstata, é fazer primeiro a cirurgia, porque se houver uma recidiva mais adiante, se faz a rádio ou a quimioterapia. Fala, doutor, quais são as principais consequências ou quais são as consequências de um eventual câncer de próstata durante o seu tratamento e para uma vida saudável após o tratamento? A principal consequência, se o indivíduo não procurar o tratamento, pode chegar até a morte pelo câncer, certo? Mas o tratamento do câncer de próstata, tratamento cirúrgico, radioterápico ou mesmo quimioterápico, as principais complicações, mas não são são raras, não é uma coisa muito frequente, é a disfunção sexual, né, conhecida vulgarmente como impotência, que nós não usamos mais esse termo impotência. O termo técnico é disfunção erétil, né, é incapacidade de ter ereção. Ou a incontinência urinária, que talvez seja pior que a própria disfunção erétil. Sendo que todos os dois têm tratamento. O câncer de próstata não é um bicho de 7 cabeças. O que precisa as pessoas se conscientizarem da necessidade de fazer o exame, eu digo é um exame investigativo, não diria nem preventivo, é investigativo. Você descobrir que tem uma doença que está no começo e você cura com qualquer um desses tratamentos, ou com a cirurgia, ou com a rádio, ou com a quimioterapia.